Então, agora a segunda parte da aula de cromossomos sexuais. Como é que se originaram esses sistemas sexuais? Então, quando a gente pensa, né, na origem, logicamente, o que é mais interessante é avaliar como esses cromossomos heteromórficos, ou seja, de formas diferentes, como eles podem ter surgido. Então, se considera que os cromossomos heteromórficos, eles evoluíram a partir de cromossomos homomórficos, porque a gente sabe que tem espécies, né, que tem só essa definição nos genes e não na morfologia dos cromossomos. Então, se acredita que começou a ocorrer uma redução na frequência de recombinação desse par que tinha os loci determinantes do sexo, e depois pode ter ocorrido uma heterocromatinização de uma região desses cromossomos. Esse é o exemplo do cromossomo Y, de mamíferos. Então, nós temos aquele braço longo do Y, que ele é todo heterocromatizado. Então, esse aparecimento dessa heterocromatina, o que acontece? Ela bloqueia aquela região, ela fica sempre condensada e ela deixa de expressar os seus genes. Com o tempo, essa região, pelo fato dela não expressar os genes, ela tende a acumular mutações e aí evoluir de forma divergente. Inclusive, pode perder partes, né? Sofrer deleções, e isso faz com que o sistema heteromórfico ele se estabeleça. Então, ao longo da evolução, podem ocorrer outros rearranjos que acentuem ainda mais as diferenças entre esses cromossomos, principalmente o cromossomo heterocromatinizado, ou seja, aquele que tem a região bloqueada pela heterocromatina. Por sua vez, os sistemas múltiplos, eles apareceram a partir dos sistemas simples. Então, foram eventos de rearranjos cromossômicos. Um dos eventos que tem sido mais detectado quando se avalia a evolução desses cromossomos é a translocação recíproca. Então, o par sexual troca partes com um cromossomo de um par autossômico. E quando ele faz isso, aparece um sistema sexual múltiplo. Uma outra possibilidade é uma translocação não recíproca, uma translocação simples, entre um autossomo e um cromossomo sexual. Ou a translocação robertsoniana, né? No caso aí que envolve uma fusão de cromossomos acrocêntricos, onde eles perdem os braços curtos. Então, aqui está mostrando o exemplo da translocação recíproca. Então, nós estamos mostrando aqui um par de autossomos, chamados de A, e aqui o par XY. Então, suponha que esse cromossomo aqui trocou partes, né? Fez uma translocação recíproca com o cromossomo X, e esses cromossomos passaram a ficar dessa maneira aqui, né? Então, por conta disso, esses 4 cromossomos eles vão formar um tetravalente na meiose. Então, esse mecanismo faz com que, nos machos, né, o indivíduo tenha X1, X2, Y1, Y2, ou seja, ele vai ter os 2X translocados e mais o X não translocados, né, que vai passar a ser chamado de Y1. E o cromossomo Y original, que não sofreu nenhum rearranjo. E as fêmeas, o que é que vai acontecer? Elas vão ter o X1, X1, X2, X2. Então, esse sistema aqui, que era um sistema simples, por causa dessa translocação, passou a ter um sistema sexual múltiplo. Aqui mostrando o que é que acontece, né, nos machos e nas fêmeas. Então, o que é que você tem aqui antes da translocação, né? O macho XY e os autossomos, a fêmea XX e os autossomos. E depois que ocorreu a translocação, o que é que acontece, né?
o macho ele passa a ser X1, X2, Y1, Y2, e a fêmea X1, X1, X2, X2. Então, a presença do Y ela só está no macho. Então, esse macho ele vai produzir 2 tipos de gametas e a fêmea sempre um tipo, né? Tanto antes quanto depois. Só que aqui ela tem um sistema sexual múltiplo, aqui ela tem um sistema sexual simples. Esse exemplo aqui também é do livro do Guerra. O rearranjo robertsoniano que eu comentei é aquele, né, onde você tem, aqui está mostrando o X e o Y, e o que é que aconteceu aqui? Esse Y perdeu essa região do braço curto e esse autossomo aqui teve uma quebra nessa região. Eles se fusionaram, né, e formaram esse cromossomo translocado aqui. Então, esse X passou a ser X1, esse autossomo passou a ser X2 e o cromossomo translocado é o novo Y que surgiu depois desse rearranjo. Essas regiões aqui que foram deletadas, elas vão ser perdidas, porque elas não têm genes, no caso desse exemplo, desse peixe aqui, né, que é a Eigenmannia. Na meiose, como é que esses cromossomos sexuais pareiam? Isso é bem interessante, porque esse pareamento ele pode ser uma sinapse completa, no caso desses homomórficos, por exemplo, né, onde você vai ter o pareamento total, embora aqui nessa região, né, a gente tenha regiões heteromórficas, né, que tem composição genética diferente. Aqui, o que acontece? Ele pareou ao longo do braço todo, exceto nessa região aqui. Então, houve assinapse nessa região. E aqui nós temos uma situação parecida com a dos humanos, onde o Y e o X, eles pareiam só por uma região próxima à extremidade. No caso do X e do Y, é o braço curto. No caso desse exemplo aqui, é na parte terminal do braço longo desses 2 cromossomos. E aqui mostrando, no caso de um sistema sexual múltiplo, e aonde as regiões de homologia elas vão parear, né? Então, você tem aqui o X1 pareando com esse braço do Y e o X2 pareando com esse braço do Y. Um outro sistema sexual interessante é o haplodiploide. Nesse caso, esse sistema é frequente em himenópteros, né? Em vespas, abelhas, também em formigas. Então, o que acontece? Os machos são haploides e as fêmeas são diploides. Então, se o óvulo for fecundado, ele gera uma fêmea. O óvulo não fecundado, a ausência da fecundação, vai gerar um macho. Né? A meiose na fêmea é normal, mas no macho a meiose 1 é incompleta. Né? Ela não forma bivalente, porque ele é haploide, né? Então, não há segregação dos cromossomos homólogos. Já na meiose 2, é normal, ocorre a segregação das cromátides. Então, aqui mostrando, né, o zangão, que é o macho, e a rainha, que é a fêmea. No caso aqui, a rainha, ela produz óvulos, né, com 16 cromossomos, né? E se não houver fecundação, vai gerar o zangão, e se houver fecundação, pode gerar a operária ou pode gerar a rainha. Na Drosophila melanogaster também tem uma questão interessante. Por quê? Porque o sexo ele é determinado por um balanço entre os genes de autossomos e os genes do cromossomo X. Então, é um sistema de balanço gênico. Né? Então, se a relação entre o X e autossomos for igual a 1, o indivíduo é uma fêmea, e se ela for igual a meio, esse indivíduo é um macho. Então, o número de cromossomos X, nesse caso, é o que vai definir
né, se o indivíduo é macho ou fêmea. Os genes feminilizantes estão no X e os genes masculinizantes estão dispersos em autossomos. Então, aqui mostrando, né, XY autossômicos vai dar a proporção X autossomo igual a meio, XX e autossomos vai dar a proporção igual a 1. Então, no caso aqui, também tem a questão desse gene SXL. Então, indivíduo XX, esse SXL ele é ligado, ele é ativado e induz a diferenciação feminina. Então, ele é como aquele androgênio de humanos, só que nesse caso a indução é da diferenciação feminina. E em indivíduos XY, esse SXL ele permanece desligado, inativado, e aí ocorre o desenvolvimento masculino. Tem outros fatores em algumas espécies que desencadeiam a diferenciação sexual. Então, nem todas as espécies têm sistemas sexuais definidos por cromossomos sexuais, como a gente está vendo aqui. Por exemplo, em alguns organismos, como alguns tipos de peixes e moluscos, a idade ela pode influenciar a diferenciação sexual. Então, nesse caso aqui, esses indivíduos eles têm os dois sexos meio que de uma forma latente, e ao longo da vida, né, essa diferenciação ela pode ser alterada de acordo com a idade. Tem também o que a gente chama de determinação ambiental do sexo, em inglês é ESD, Environmental Sex Determination. Como é que é isso? O ESD ele ocorre quando, numa determinada condição ambiental, o indivíduo ele se diferencia para fêmea e, numa outra condição ambiental, macho. Esse é o caso, por exemplo, dessa Bonella viridis, esse verme, né? No caso aí, as larvas, longe da mãe, as larvas se tornam fêmeas. E perto da mãe, elas se tornam macho. Inclusive, os machos, eles têm um tamanho bem diminuto, aqui mostrando o tamanho da mãe, que tem 10 centímetros, essa parte do corpo, e o corpo todo do macho ele tem 3 milímetros, ele é bem diminuto realmente. Tem mais informação sobre esse organismo, ele é bem interessante, nesse link aqui que eu coloquei. Outro caso de determinação, né, ambiental é um caso de determinação por dependência de temperatura, também é chamado de TSD, né? Nesse caso aqui, o que é que acontece? É o caso desse agama, esse réptil, onde a gente tem o quê? Temperaturas mais altas, o indivíduo diferencia para macho, temperaturas mais baixas para fêmea. Em tartarugas também foi observado um comportamento de diferenciação parecido, onde as fêmeas desenvolviam em temperaturas mais altas e os machos em temperaturas mais baixas. Aqui só mostrando que a determinação gênica do sexo ela predomina sobre a determinação ambiental, no caso dos vertebrados, né? Então, aqui mostrando onde está com o círculo, é o sistema XX, XY ou derivados, quadrado ZWZZ ou derivados, e onde tem essa estrelinha é onde pode acontecer diferenciação dependente do ambiente. Vejam que é bem diversificado, né? Dependendo do grupo, aqui no grupo dos mamíferos, é interessante que o sistema sexual ele é super bem conservado, né? Em compensação, no caso dos répteis e dos anfíbios, isso pode variar mais.
Peixes também, né? Tem muita variação. Então, só para encerrar, né, nós temos grupos muito conservados, como os mamíferos, onde 100% do sistema, né, ele é XY, em aves, onde quase todas elas têm o sistema ZZZW, ou são as variações. Em peixes, é um dos grupos que tem muita diversificação. Então, aqui está mostrando, né, que 8% tem influência da temperatura, 47% é hermafrodita e 27% não se conhece ainda, né? E esses 13,5% são sistemas XY e ZW. A mesma coisa, né, nos répteis, como eu falei. No caso dos répteis, a gente tem uma predominância do sistema ZZZW. O segundo grupo é a temperatura, né? 16% variações do sistema XY e 11% ainda não foi elucidado, não se sabe exatamente qual é o sistema de determinação sexual. Os anfíbios, eu acho que é o grupo que é mais desafiante. Nesse caso, 3% é o sistema XY, 2ZW e 95% é indeterminado. Ainda não se sabe, considera-se que seja, né, um sistema gênico, mas não se sabe nem se ele é monogênico, poligênico, etc. Então, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir falar um pouco. Essa aula ela tem muito a ver com a aula de cromatina sexual, que eu recomendo que vocês também associem o tema, e a gente vai reforçar um pouco dessa aula na aula prática correspondente. Então, obrigada, ficamos por aqui.